Boa noite a todos vocês que aqui se encontram para esse momento, então, de estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Quero saudar, nesse momento, então, a Jurema Schneider, aí do bairro Olarias, também a Clarice Fack, né, nossa vizinha aqui, também Ilse Miller. Boa noite, dona Ilse, olha que bênção a senhora aqui também conosco nesta noite. Heidi Brum, também Deus abençoe e guarde, satisfação a vossa presença. Genici Dreyer, também muito bem-vinda. Maide Vruk, Deus guarde e abençoe sempre, Maide. É bom estarmos aqui juntos. Valdecir Machado Rodrigues, aqui do bairro Moinhos d'Água, Deus abençoe e fortaleça. É bom estarmos juntos aí, né? Grande Valdecir, também Elaine Spitzer, cumprimentando a todos. Boa noite, dona Elaine. A Hildegard Martins, nossa presidente aqui das Servas de Lajeado. Também o seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Forte abraço aí, seu Arno. Também seu Egon Sel, de São Lourenço do Sul. Muito bem-vindo. É sempre bom nos encontrarmos aqui. Também o seu Ayrton Darcy Wildner e a sua família, né, esposa, dona Lourdes, dona Silvena, que também se une a nós continuamente aí para os estudos da palavra. Genici Fomer, também boa noite, Genici. Maria Odete Kirst, Deus aguarde e abençoe sempre. É maravilhoso podermos estar aqui. Veridiana Schneider, também a Malise Petri, né? Saudando então a todos também aí, né, para esse estudo então dessa noite. Satisfação vossa presença. André Luiz Kunz, grande abraço, André. Deus guarde e abençoe você e tua linda família. Nair Wilmsen também, né? Olha que bacana, né? Deus guarde e abençoe sempre, tenha misericórdia sempre de todos também, né? Da senhora no seu amor e graça em Cristo Jesus. E aí nós seguimos aí adiante também. Renita Groy, Deus guarde e abençoe também, dona Renita. Adelar Freeling, né? Muito bem-vindo também. Dulce Cavalheiro, boa noite. Cremair Aparecida Grobskill, né? Então Deus guarde e abençoe também, dona Cremair. Danila Schneider, lá de Ji-Paraná, Cremair, né? Ji-Paraná, Rondônia. Grande abraço também para a senhora, né? Lá onde também o filho fez, né, o estágio, Gabriel. Então um abraço aí, né? Dona Cremair, né, esse povo querido aí de Ji-Paraná. Maria Ros também, Deus guarde e abençoe sempre em todos os dias, em todos os momentos. Então sigam com Jesus e sigam bem. A saudação também a Liege Kaiser, né, Silvana Kremer, né? É muito bom estarmos aqui nos reunindo para mais um encontro, então, na palavra do nosso Deus. Enfim, queremos, então, com satisfação aqui, abraçar todos os outros que também vão se unindo a nós e que não fizeram a sua saudação, mas também vão se somando a nós, então, nesse momento, então, do estudo. Convido você para nós falarmos com Deus, então, em oração, então, nesse momento. Então, assim como estamos, queremos falar com Deus também, então, em oração aí. Enquanto isso, né, nós temos mais pessoas já chegando. Eliane Rodrigues, um abraço. Também Clair von Millen. Eloir Hirte, família. Deus guarde, abençoe vocês sempre. Vamos com Jesus e vamos bem, né? Então, nesse momento, então, vamos invocar a presença de Deus e falar com Ele, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nesse momento nós nos reunimos e juntos queremos te render graças porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, um Deus grande no amor e na misericórdia. Tu sabes todas as coisas, nós te louvamos por isso. E nesse momento também, nós queremos te render graças porque Tu és um Deus grande na misericórdia e grande no amor.
Tu enviaste o teu Filho amado, Jesus Cristo, aqui neste mundo, e Jesus venceu por nós o pecado, a morte e o diabo. Trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, a certeza do céu quando tu nos chamares e a certeza da tua presença na nossa vida, aqui em todos os dias, em todos os momentos. Te louvamos por isso. Queremos nesse momento também, ó Deus, te pedir perdão pelos pecados e pedir o fortalecimento, então, da fé. Queremos, neste momento, ó Deus, te pedir, olha misericordiosamente, então, para todos os que vivem situações especiais. Os que sofrem, no avançado da idade, com uma fragilidade física ou problemas de saúde. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, conceda a cura àqueles que estiverem, então, doentes, e aqueles que tu não quiseres conceder essa graça, conceda força para carregarem a cruz, ou aqueles que tu quiseres chamar, que sejam Jesus, então, para o céu. Nesse momento também, Senhor, queremos te pedir por todos os demais que vivem as mais diversas situações, que lutam diante das tentações do diabo, do mundo da carne, mas que possam, pelo teu Santo Espírito, serem tocados, que cheguem ao arrependimento e ao perdão que tu concedes, então, por Jesus, que possam viver a nova vida diante de ti e diante do próximo, assim como a cada um de nós que aqui também está e participa desse momento de estudo. Te louvamos porque tu sempre vens a nós com a tua santa palavra para nos orientar e fortalecer na fé. Tu vens nesse momento nos fortalecer justamente no conhecimento dos santos mandamentos. E hoje queremos estudar o 9º e o 10º mandamento, que fala justamente sobre o pecado da cobiça. Que nós possamos crescer pelo teu Santo Espírito na fé em Jesus e também nos frutos da fé diante de ti e diante do próximo. Colocamos diante de ti toda a nossa vida, ansiedades, preocupações e sonhos, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. Queremos saudar também aqui, então, neste momento, seu Auri von Millen, seu Lávio Bals, o Silvério também Schneider, Deus guarde e abençoe também os senhores e os seus queridos, a dona Eloir, também o seu Irmar, Clair von Millen, Deus guarde e abençoe, enfim, a todos vocês. E queremos neste momento, então, cantarmos o hino 134 do Inário, Louvai ao Senhor. Hino 134, então, neste momento. Ó guia nesta vida.
Muito bem, então nós seguimos aí com o estudo dessa noite, seguindo a sequência de estudos bíblicos, publicação então do livro de estudos bíblicos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, dentro da temática específica do ano, confirmados na fé que recebemos. E o estudo de hoje, então, que é o estudo de número 10 do livro, quem o tiver, puder acompanhar, fique à vontade. Fica na página 80 do mesmo, e o título é A Cobiça e Suas Consequências. 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 16. A título de introdução, então temos uma história. Uma das mais famosas lendas da mitologia grega é a do rei Midas. Quando Dionísio, o deus do vinho, ofereceu realizar qualquer desejo seu como recompensa por sua hospitalidade, Midas não pensou duas vezes. Quero que tudo que eu tocar se transforme em ouro. No início, Midas se alegrou com seu novo poder. Tocava árvores e elas se transformavam em ouro maciço. Flores do jardim viravam esculturas douradas. Cada objeto comum se tornava um tesouro inestimável. Seu palácio logo se tornou o mais esplendoroso de todos, brilhando como o próprio sol. Mas a alegria durou pouco. Quando a fome apertou e Midas tentou levar uma uva à boca, ela tornou-se uma pequena esfera de ouro. E o pão virou metal, a água, ouro líquido. O rei estava condenado a morrer de fome em meio à sua própria riqueza. Então sua cobiça tirou-lhe a oportunidade de desfrutar das coisas simples, de sentir o calor de um abraço ou compartilhar uma refeição com quem se ama. O desejo do rei, que parecia tão inteligente e bom, tornou-se sua grande maldição. Aí o questionamento do autor do estudo é: quais são os desejos do seu coração e o que eles têm a ver com a sua relação com Deus? Quais são os desejos do seu coração? E o que eles têm a ver com a sua relação com Deus? É importante destacar aqui que os desejos naturais do ser humano, infelizmente, eles afastam o ser humano de Deus. Eles trazem prejuízo no relacionamento com Deus, consigo mesmo, então, e com o próximo. Porque a vontade natural humana da carne é má por si só. E assim a vontade do diabo também. O diabo quer nos destruir, quer destruir nesta vida e destruir depois para a eternidade. O mundo, com seus desejos, os seus conceitos, princípios e valores, também nos afasta de Deus. Então a vontade natural humana justamente nos destrói com Deus, com nós e com o nosso semelhante. Agora, é claro que é uma lenda da mitologia grega, mas se a gente pensar agora e trazer para a realidade humana, como o autor faz muito bem, diz assim: o que adianta todo o ouro do mundo, toda a riqueza do mundo, e não ter o calor, talvez, de um abraço das pessoas que amamos, talvez o calor do abraço do cônjuge, da esposa, do esposo, dos filhos, o carinho dos netos, das pessoas que talvez fazem parte da nossa vida. O que adianta toda a riqueza do mundo e não poder talvez sentar com as pessoas queridas e tomar um café, fazer um almoço juntos, ou talvez jantar junto com as pessoas que a gente ama? Ou ainda, adiantaria ser dono de toda a riqueza do mundo e não poder comer, ou seja, não poder se alimentar, morrer de fome? Com certeza, de nada adianta toda a riqueza do mundo e não termos as coisas simples. E, por vezes, é um fato, e nós podemos dizer, nesse momento já inicial do estudo, que a nossa felicidade estão nas coisas mais simples que Deus nos concedeu. Talvez nas coisas que a gente não imagina, ou não percebe no dia a dia. Talvez ver o anoitecer, talvez o amanhecer, ver o sol, a lua, as estrelas, as flores. Enfim, essas coisas do dia a dia da vida.
e que a gente pode usufruir e tem no amor e na graça, então, do nosso Deus. Lembramos que, por vezes, os desejos naturais humanos, levados pela vontade do diabo, do mundo, talvez nos destroem com Deus, com nós e com o próximo, e nos tiram a felicidade, que ora está nas coisas mais simples do dia a dia da nossa vida. Pensemos justamente sobre isso, nós possamos refletir justamente sobre isso. Não queiramos o ouro do mundo, como se diz, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O que adianta ter o mundo e morrer de fome, ou não ter o abraço, o carinho, o aconchego de quem amamos? Vamos ao texto bíblico. Convido você a abrir a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1. Eu leio até o versículo de número 20, a indicação do livrinho até o 16, mas propositalmente estarei lendo então até o versículo de número 20. Então convido você a abrir aí a tua Bíblia. Seguimos a nova tradução então na linguagem de hoje. A plantação de uvas de Nabote. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, então rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer então uma horta. Em troca eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua. Ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Essa plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa, Jezabel, foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca, mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e o rei. Depois levem, então, Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: vá falar com Acabe, rei de Israel que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Quando Acabe viu Elias, perguntou: você já me achou, meu inimigo? Elias respondeu: achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado.
Então, até aqui, a leitura então do texto de 1 Reis, capítulo 21, eu li do versículo 1, então até o versículo então de número 20. O texto base agora para nosso momento então de estudo nessa noite. Lembrando que o episódio aqui, a história, aconteceu no período então do reinado de Acabe, rei de Israel. Isso foi em 874 a 853 a.C., no Reino do Norte. Então, nesse tempo, o povo de Israel havia deixado de adorar o Senhor para seguir o falso deus Baal. E o texto mostra como a cobiça tomou conta do coração então do rei Acabe, levando a uma série de outros pecados. Portanto, o rei Acabe, ele era um rei idólatra, ele abandonou o Deus verdadeiro, do qual ele era, então, o representante. Porque os reis, eles tinham justamente essa função de governarem em submissão à aliança divina, aliança de Deus. Então, eles eram os grandes representantes de Deus junto do povo. E o desafio deles era governar em submissão à aliança divina. Então, o rei, ele oficialmente, ele era um servo de Deus, seguindo, então, as orientações, então, da palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Ele abandonou a Deus e, portanto, deixou de se importar com a aliança com Deus e deixou de se importar com as orientações que Deus dá, então, na sua santa palavra. Ele seguiu, então, um caminho de ruína, um caminho de destruição nessa vida e, com certeza, que o levou, então, à destruição eterna. Esse foi o caminho, então, do rei Acabe. E a sua atitude, a sua postura, justamente mostrou essa realidade também, então, na sua vida. Mostrou que é isso mesmo, né, que era essa mesmo, então, a sua situação. Na forma como ele agiu, então, com o servo dele, Nabote, né, o jezreelita, que tinha, então, uma vinha encostado, então, à propriedade, né, do rei. E aí o que acontece na história? Não sei o quanto você conseguiu captar da história, né? Você viu que, vocês ouviram que o rei, então, querendo a propriedade do Nabote, ele queria fazer o que com ela? Ele queria tirar a plantação de uvas, as videiras, a videira que ele tinha, e queria agregar, então, ao seu território e transformar aquela área numa horta, já que aquilo era próximo da sua propriedade. Mas Nabote, ele não aceitou, né, vender e nem trocar. O rei ofereceu um preço justo, ou seja, um dinheiro, né, que seria justo, ofereceu até uma propriedade melhor do que aquela. Mas Nabote não aceitou. E por que Nabote não aceitou? Porque era podemos dizer assim, pensando nos dias de hoje, era uma excelente oportunidade, né, para Nabote talvez ganhar um bom dinheiro, um dinheiro extra, podemos dizer assim, ou muito dinheiro, ou uma propriedade muito melhor do que aquela que ele tinha. Ou seja, hoje em dia, se a gente pensar em termos do mundo, quem é que perderia uma proposta dessa? Um comprador em potencial que oferece dinheiro, ou muito dinheiro, ou uma propriedade ainda melhor. Seria uma oportunidade que Nabote teria de agregar capital, então, à sua situação econômica. Mas por que ele não fez? Tanto que ele usou assim uma expressão forte, ele disse que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Por que não? Porque dentro da palavra de Deus se entende que Deus é o dono de todas as coisas. E que aquilo que Nabote tinha era um presente recebido de Deus para a sua família. Ou seja, era algo que Deus oportunizou, então, a família. Como parte, então, da herança na terra prometida, conforme lá em Levítico capítulo 25. E o fato dele não vender, então, mostra a fidelidade e aliança com Deus, pois ele cuidava de uma herança que deveria permanecer na família. Então, Deus proibia a venda da herança paterna, ou seja, a propriedade Nabote não poderia vender nem trocar por dinheiro nenhum, ou seja, isso não tinha preço. Ele não poderia vender por dinheiro algum ou trocar por propriedade alguma, mesmo que ele fosse
enriquecer fazendo esse negócio. Por quê? Porque essa era a orientação de Deus. E essa prática, então, ela destaca o quê? Primeiro, Deus é o dono de tudo e Ele é o doador. Seguir essa orientação é justamente uma prova de fidelidade, então, aliança com Deus, no sangue de Jesus que haveria de ser derramado, que haveria de vir, uma aliança eterna. E outro aspecto, claro, tinha um aspecto também de proteção da família. Não podendo vender a herança, isso fazia o seguinte, com que a pessoa nunca ficasse sem nada. Então, ela sempre iria ter direito a uma propriedade. Ou seja, ela teria uma segurança com relação à sua propriedade. Nunca ficaria sem nada. Ninguém ficaria na rua se observasse, então, a vontade de Deus. Embora que, claro, isso mostrava primeiro que Deus é o grande doador, que aquilo que temos é presente de Deus, e seguir a orientação, isso era símbolo de fidelidade, então aliança com Deus, além de Deus guardar a sobrevivência, então, da família. Por esses vários aspectos, então, Nabote não vendeu. Agora, o que aconteceu, o que nós percebemos aí, é que Nabote, o próprio autor do estudo, no comentário sobre o versículo 2, ele diz assim, que Acabe disse a Nabote, dê-me a sua vinha. No texto hebraico, a expressão dê-me expressa autoridade ou urgência, refletindo a disposição do rei de usar seu poder e influência para conseguir o que ele queria. Acabe estava disposto a ignorar os mandamentos de Deus e os direitos de Nabote para satisfazer o seu desejo. Ou seja, o seu desejo estava acima da vontade de Deus. Ele desrespeitava o seu cargo, ele desrespeitava a vontade de Deus, e pelo seu desejo humano, ele, querendo satisfazer o seu desejo humano, ele ignorou mais uma vez a vontade de Deus. Bom, era a sua realidade, um rei idólatra, que não se importava então com a palavra de Deus, a aliança com Deus, e que não exercia conforme deveria de ser o governo submisso então à aliança então com Deus. Podemos olhar também aqui o próprio texto, ou ainda um comentário sobre o versículo 2, na página 82, diz assim: se for do seu agrado, lhe darei dinheiro. A proposta Acabe mostra que ele não entendia o significado de propriedade da terra em Israel, ou ignorava isso. Porque Deus é o dono da terra, Levítico 25, 23. E os israelitas eram administradores, são apenas administradores. E ao oferecer dinheiro, Acabe trata a terra como se fosse uma mercadoria. Isso releva uma tentativa de subordinar a palavra de Deus, então, aos desejos humanos. Estar acima da palavra os desejos humanos. É isso que Nabote mostrou, aliás, Acabe mostrou com a sua prática, o rei Acabe. Tentando subordinar a palavra de Deus aos desejos humanos, mostrando que a cobiça nos faz pensar que nossa vontade está acima da vontade de Deus. Então, o que é que se espera? Que a vontade de Deus esteja acima sempre da nossa vontade. E o versículo 3, o comentário, o Senhor Deus me livre de dar a herança aos meus pais. Nabote não recusa a oferta só porque não queria sair daquela terra, por teimosia, orgulho, mas porque ele era fiel à aliança que Deus fez então com Israel. E a recusa dele é um testemunho de fé, um reconhecimento de quem é Deus, que ele é o dono de tudo, que aquilo que tinha recebeu de Deus e que ele era fiel à aliança com Deus. A aliança com Deus no sangue de Jesus que haveria então de ser derramado. E aí o comentário sobre o versículo 4, Acabe então ele foi aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, não quis comer nada. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado, e a reação de Acabe mostra o que a cobiça, como a cobiça pode afetar a vida de uma pessoa, gerando frustração. E a sua reação mostra que ele não confiava na provisão de Deus, nem reconhecia a soberania de Deus sobre as posses e desejos humanos. Então, a cobiça pode gerar frustração. Ele agiu
como, além de ser idólatra, alguém que não se importava com a palavra de Deus, aliança com Deus, ele mostrou que ele não reconhecia devidamente o seu papel, então, como rei, como servo, então, de Deus, e agiu como uma criança mimada e desobediente. É isso que ele fez. Ou seja, frustrado nos seus desejos, ele vai para casa e age como uma criança, podemos assim dizer. E como nós ouvimos falar isso hoje bastante, por exemplo, a chamada adultização, então, das crianças. Infelizmente, ou seja, as crianças têm sido forçadas a serem adultas precocemente. Elas estão sendo desrespeitadas como crianças, ora pelos pais, pela sociedade, pelas mídias e assim por diante. Por outro lado, vemos a infantilização dos adultos. Ora brincando de boneca, né? Agora a onda é interessante, aí poderíamos lembrar, né, o tal do morango, né, do amor, daí agora adultos chupando bico, não sei se você chegou a ver esses absurdos aí, né? Ou seja, a gente pode dizer assim que o diabo tem feito piada do ser humano nos dias de hoje. Vemos, por um lado, a adultização, então, das crianças, por outro lado, a infantilização, então, dos adultos. Mas aqui, o rei, então, Acabe, ele age como uma criança mimada. Ele vai, faz burro. Você conhece alguém que faz burro quando se sente frustrado nos seus desejos? Ele deitou na cama, virado para a parede, não quis comer, né? E ele fez essa chantagem, esse burro, junto da sua esposa, Jezabel. E aí o texto aqui do versículo de número 7, aí diz assim, né? Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido, afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se, coma, eu darei a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel, eu lhe darei. Então, além de tudo, ele era um fraco. E a grande ruína da sua vida era a sua esposa, a Jezabel, uma princesa fenícia, ou seja, ela veio de um povo pagão, ela veio de fora do povo de Israel. Ela ignorava que o rei era servo de Deus, chamado para governar com submissão à aliança de Deus, conforme Deuteronômio 17, 18 a 20. Ela tinha uma visão errada sobre poder e autoridade. Aí o que acontece, né? Ela trama, né, diante da cobiça do rei, ela trama com falso testemunho a morte do proprietário, então, da terra. O versículo 10 diz assim, ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter, né, para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Aí depois o levem Nabote para fora da cidade e matem a pedradas. O que a rainha fez? A rainha escreveu cartas, convocou todo o povo, como se fosse o rei fazendo, usa um anel dele sinete e carimba as cartas, ou seja, ela faz, em nome do rei, uma convocação, e aí todos vêm, então, justamente, né, diante dessa convocação, né, se reúnem lá, era um dia de jejum, e todo o povo deveria estar lá. E aí era para pôr Nabote no lugar de honra. Aí botaram Nabote lá no lugar de honra. Aí, de repente, esses 2 mau caráteres contratados começaram a acusar, então, justamente Nabote de falar mal contra Deus e contra o rei. Naquele tempo era pena de morte falar mal contra Deus e contra o rei. Ou seja, era pena de morte. E não deu outra. Aí arrastaram ele para fora da cidade, mataram ele a pedradas. E aí, com certeza, né, todos da sua família foram destruídos. E aí não tinha mais barreira nenhuma para que o rei idólatra, que não se importava com Deus, com a palavra, que não cumpria também, né, o seu papel de autoridade, de líder, incentivado pela sua esposa frágil, pagã, além de ele passar a idolatria, levou também a todo o povo se afastar do Deus verdadeiro, pois todos começaram a adorar a Baal e não se importar com a palavra. E aí o que acontece então? Daí ela vai, depois que está morto, então, o Nabote, ela vai lá e avisa eles, agora tu pode tomar
a propriedade, né? Então, ela tenta dar, conforme o comentarista aqui, uma aparência de direito ao plano de se apoderar da vinha de Nabote. O uso, então, de testemunhas falsas serviria para cumprir as exigências da lei, que pedia pelo menos 2 testemunhas para validar a acusação. Então, ela arrumou 2 testemunhas falsas que acusaram ele de algo que ele não fez, ele foi morto a pedradas, e ela avisa daí o seu marido, pode ir lá e tomar conta da propriedade. O versículo de número 13 diz, então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram, né, de haver amaldiçoado a Deus e ao rei, e assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. A alusão aqui a Cristo, né, o autor do estudo destaca muito bem, porque ali também há uma prefiguração daquilo que aconteceria com Jesus. A morte de Nabote testemunha que uma pessoa fiel a Deus pode ter que enfrentar sofrimento e injustiça nas mãos de pessoas más, o que pode acontecer por vezes conosco como cristãos. Infelizmente, enfrentarmos sofrimentos e injustiças nas mãos de pessoas más, falsas acusações. O quanto isso acontece nos dias de hoje, não é verdade? E facilmente, por exemplo, é fácil entrar na internet e falar bobagens e acusar as pessoas, ou talvez confundir as pessoas, ou mesmo inventar falsos testemunhos, né? E aqui aconteceu também, justamente é o que acontece aqui nessa história. Aconteceu com Jesus, que também foi levado para fora de Jerusalém e crucificado sob falsas acusações. Hebreus capítulo 13 e João 19. Aí nós vemos o que aconteceu com Jesus. Levaram ele para fora e foi crucificado, então, pelos pecados da humanidade. Levaram Nabote para fora e mataram ele, então, a pedradas. Com falsas acusações, falsos testemunhos, como aconteceu também com Jesus. O que aconteceu com Nabote, aconteceu, então, anos depois também com Jesus, que é o Salvador, então, da humanidade. E nós, como cristãos, infelizmente, podemos enfrentar sofrimentos e injustiças, não estamos livres disso. Deus pode, ora, permitir, dentro dos seus propósitos, né, essas situações especiais também, então, para nós. Bom, Jezabel diz agora ao marido, toma posse da vinha. Nesse mundo, parece que o pecado e a maldade vencem os planos de Deus. Cristo, o verdadeiro herdeiro, também foi entregue à morte por autoridades injustas que queriam tomar o reino para si. No entanto, o que parecia ser a vitória do pecado revelou a vitória de Cristo e confirmou a aliança de Deus com o seu povo. E isso nos lembra que, mesmo nos momentos em que o mal parece vencer, podemos confiar que a palavra de Deus sempre prevalecerá. E aqueles que, ora, parece que vão se dando bem na vida aqui, né, com as suas falsas acusações, com a sua cobiça, a sua maldade, a sua ganância, a gente sabe que chegará o dia, né, que o mau caminho terá a derrota definitiva e para sempre. Pensemos agora um pouco sobre o texto, né, alguns questionamentos rápidos, né, o bate-volta, né, ou seja, queremos ler as perguntas e responder rapidamente, né? O que levou, página 84, ela diz, o que levou Acabe a desejar tanto a vinha de Nabote? Cobiça, né? Literalmente cobiça, não tem outra coisa, certo? Ele precisava mais daquela propriedade? Com certeza que não, né? O que leva, por vezes, as pessoas quererem mais ouro, mais apartamento, mais dinheiro, mais propriedades, mais, para quê? Quanto o ser humano precisa para viver, para ser feliz? Podemos pensar nisso. O que leva as pessoas a querer mais? O que levou, né, justamente dentro da mitologia grega, né, o rei Midas, né, a querer transformar tudo em ouro, cobiça, né? Claro que isso é da mitologia, mas isso nos traz alguns ensinamentos, né? E é justamente a cobiça que faz com que famílias sejam destruídas. Famílias lindas e bonitas, está tudo bem enquanto não vem a cobiça. O segundo questionamento. Por que Nabote se recusou a vender ou trocar a sua vinha com Acabe? Lembrem, pela fé dele, né? Ou seja, pela sua fidelidade a Deus. Ele reconhecia quem é Deus, o dono de tudo, o doador de toda dádiva, ou seja, como um testemunho, ou seja, a sua fidelidade, aliança com Deus em Jesus,
como filho de Deus, então por isso não tinha preço essa propriedade. Tá, qual a reação então de Acabe ao não conseguir a vinha e o que ela revela sobre a sua insatisfação com aquilo que já possuía? Tudo que possuía parecia que era nada agora diante do desejo, diante da cobiça dele com relação àquela propriedade. Agora podemos perguntar assim, e aí vocês estão felizes com aquilo que Deus deu para vocês ou não? Bom, logo falamos um pouco mais. Vocês estão satisfeitos com aquilo que têm? Quem não é feliz com pouco, com muito não vai ser. Eu vou ser feliz quando eu conseguir uma casa nova, um carro novo. Não vai ser feliz quando conseguir isso. Talvez tenha aquela felicidade momentânea, mas aí logo passa, né? E aí a pessoa volta à sua realidade. Quem não é feliz com o que tem, não vai ser feliz nunca. Essa é a verdade. Quem não é honesto, ora com pouco, com muito tende a piorar, tende a ficar pior. Pensemos nisso. Indo adiante, quais ações de Jezabel e Acabe mostram uma falta de respeito às leis de Deus? Puxa, né? Eu acho que não falta situações aqui, né? Dentro dessa história. Bom, Acabe como rei, né? O seu jeito de agir, o não se importar por o seu desejo acima da palavra, cobiçar e compactuar com a morte. E depois, bem belo, simplesmente ir tomar conta da propriedade. E aí no final também, por isso nós lemos até o versículo 20, né? Quando ele achou que estava tudo bem, né? Ele tomou conta da propriedade, simplesmente, do seu servo Nabote. E achou que era seu mesmo agora, estava tranquilo. Mas esqueceu que alguém tudo vê, ou seja, Deus tudo vê e tudo sabe. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. E mais dia menos dia cada um vai responder, né, diante de Deus pela sua vida. E é importante a gente ter essa clareza, né? Ou seja, nada escapa dos olhos, então, do nosso Deus. O rei não se importou com Deus, não se importava com a palavra, né, de Deus, não se importava com o próximo, né? Ou seja, uma situação triste, mostrou descontentamento com aquilo que ele tinha, porque o desejo dele estava acima da palavra de Deus. Uma triste realidade para um rei de Israel, que levou o povo a muitas situações complicadas, né? A muitas desgraças, mortes, muitas histórias tristes. É só seguirmos a leitura de 1 Reis, a gente vê o que é que acontece aí. Mas também a gente vê que Deus não desiste dos seus filhos, do seu povo, sempre chamando eles ao arrependimento e oferecendo o perdão, então, no seu amor e na sua graça. Seguindo, então, aqui o texto diz assim, o que acontece quando colocamos nossos desejos acima da vontade de Deus? Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu também com o rei Acabe, né? Acabar na desgraça terrena e depois a desgraça eterna, a condenação eterna no inferno. É o que pode acontecer com quem põe os desejos acima da vontade de Deus. Lembrando que os desejos naturais humanos, eles são maus, eles destroem o relacionamento com Deus, com nós e com o próximo. A vontade do diabo é nossa ruína terrena e eterna. A vontade do mundo, com seus princípios, conceitos e valores, ou seja, instiga a cobiça, a ganância, o orgulho, a maldade, acima de qualquer coisa, acima da vontade de Deus, que aliás é ignorada, porque o mundo por si é idólatra, né? Ou simplesmente cultua as coisas de Deus, a criação de Deus, ou as riquezas aqui desse mundo. Embora que tudo que a pessoa tem, nós sabemos que quando ela fecha os olhos aqui, não é mais seu, alguém outro assume tudo, né? Certo? Agora, algumas passagens bíblicas aqui, Êxodo capítulo 20, 17, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás nem a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, tudo que é do próximo tem que ser preservado e guardado. Isso é doutrina, então, de Deus. Está escrito em Êxodo capítulo 20, 17. Leio aqui nesse momento também o texto de Filipenses capítulo 4, o versículo 11 ao versículo de número 13. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, diz assim: Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho,
Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Você está contente com aquilo que Deus te deu? Ou com a tua situação? O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a estar satisfeito, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, que nós possamos também aprender a estarmos satisfeitos, contentes em toda e qualquer situação. Isso se aprende. E com a força que Cristo dá, nós podemos enfrentar qualquer situação, nós podemos estar contentes e satisfeitos em qualquer situação, em todo lugar, independente das circunstâncias, bons momentos ou momentos difíceis. É um texto bem interessante, né? Talvez a gente poderia dizer, puxa, mas isso na teoria é tranquilo, assim, e a prática? Olha, somente com a força que Cristo dá, é importante isso. Mas nós podemos aprender, assim como se aprende muitas coisas, a ter paciência, a enfrentar as situações, e torno aquelas palavras que já disse antes, quem não está feliz com o que tem, não vai ser feliz nunca. Quem não é honesto com o que tem, quanto mais tem, pior fica. Então, por isso, a gente ensina as crianças a honestidade, a verdade nas coisas pequenas, simples, desde as coisas mais simples e pequenas, certo? E que nós possamos estar satisfeitos e contentes em qualquer situação. Não esquecendo que talvez as maiores alegrias, as maiores satisfações, nós vamos ter nas pequenas coisas do dia a dia, que Deus, no amor e na graça dele, então nos permite. Então, não cobiçar nada que seja do próximo. Um outro texto bem importante também nesse estudo é o texto aqui apontado de Romanos, capítulo 13, versículo 23 e o versículo de número 24, que diz assim, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Talvez você agora esteja pensando, eu não cobiço a casa do próximo, eu estou contente com tudo que eu tenho, eu não cobiço a mulher, nem os empregados, nem coisa alguma que pertence ao próximo, ou marido, ou nada que seja do próximo, então está tudo bem. É importante a gente lembrar que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Precisamos ter cuidado para não corrermos o risco de sermos hipócritas, acharmos que nós não pecamos contra esse mandamento, ou qualquer outro mandamento. E que os outros são piores do que nós. Não, nós somos tão pecadores como qualquer outra pessoa deste mundo. Que nós possamos sempre, na ação do Santo Espírito, reconhecer os pecados, pedir o perdão e vivermos o perdão que Ele concede por meio de Cristo Jesus. Porque é somente por Jesus que eu tenho perdão, salvação e vida eterna, e você também. Então guarde no coração. Cobiça. Cobiça acontece quando não estamos satisfeitos e planejamos obter o que pertence ou serve a outra pessoa. Cobiça rapidamente leva a outros pecados, como mentir e agir de forma injusta. Deus quer que fiquemos contentes com o que Ele nos deu, seja pelo trabalho ou por outros meios honestos, e evitemos comparar nossa vida com a dos outros. A vida dos outros é dos outros, a nossa, então a nossa. Estar contente com o que Ele nos deu. E não quer dizer que não podemos fazer planos, projetos, ou querer melhorar ou crescer. Mas sem esquecer que, se eu não estou contente com o que eu tenho, nada vai me satisfazer. E o quanto eu preciso, então, para viver, para seguir em frente, ou para ser feliz. Que a gente possa estar com Deus e seguir a palavra dEle, buscar seguir as suas orientações e conselhos, e com certeza nós vamos estar felizes e vamos viver assim no seu amor, na sua graça. Né? Nesse momento também, o ponto 2, artimanhas. Deus condena qualquer tentativa de obter vantagem por meio de mentiras, manipulação ou meios injustos. Né? Buscar nossos objetivos de forma desonesta não apenas prejudica o próximo, mas também destrói nosso caráter e desonra a Deus. Artimanhas, malandragem, ou seja, destrói nosso caráter e desonra a Deus. E isso é muito próprio do ser humano, por vezes no seu orgulho, na sua vaidade, na sua cobiça, obter vantagem, né, por meio de mentiras, manipulação, meios injustos.
E lembremos, não compactuemos com esse caminho porque destrói o nosso caráter, né, e desonra o nosso Deus. Outro aspecto aqui destacado, servir o próximo. Tudo aquilo que Deus nos deu serve para quê? Primeiro, para nós honrarmos e adorarmos a Deus. Depois, segundo lugar, serve para o nosso proveito, o nosso bem-estar, para o nosso uso. Usemos aquilo que Deus nos dá, sem peso de consciência. Terceiro lugar, usemos aquilo que Deus nos deu para auxílio ao próximo. Façam a diferença com aquilo que Deus deu, então, para vocês. Talvez vocês conheceram pessoas que receberam de Deus, Deus concedeu muitas dádivas, mas as pessoas não tinham nunca para Deus, ou muito pouco para Deus. Essas pessoas talvez nem aproveitaram direito o que tinham, e ajudar o próximo jamais, né? Infelizmente é o pensamento de muitos. Então, servir o próximo, devemos usar os dons e recursos para o bem do próximo, em vez de buscar apenas nossos próprios interesses. Ajudar o outro a manter as bênçãos que ele recebeu de Deus é fruto de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Isso agrada a Deus. Eu vou proteger o que é do outro, ser instrumento também diante da vida do outro. Um outro aspecto, guarde no coração, pecado revelado. Então, a proibição da cobiça mostra que ninguém é justo diante de Deus, mesmo que leve uma vida aparentemente correta. Então, o coração do ser humano é completamente corrupto e peca por pensamentos, palavras, ações e omissões. Reconhecer honestamente que somos pecadores nos prepara para receber o Evangelho. Primeiro vem a lei, que nos mostra o pecado. Aí, a partir da percepção do pecado na ação do Espírito Santo, aí nós vemos a necessidade de Jesus, porque os bons não precisam de médico, e sim os doentes. Então, aqueles que se acham bons não precisam de Jesus. Essa é a verdade. Porque aqueles que se acham bons, então desprezam o próprio Jesus. Aquilo que Jesus fez para trazer a salvação. Então, Jesus morreu para nos salvar e não há mais condenação para os que confiam nele. Porque em Cristo somos parte da família de Deus, temos o perdão, a salvação, então a vida eterna. Tá ok? Bom, sobre os mandamentos, aqui eu já destaquei ali a parte da doutrina, né? Não cobiçar nada que seja do próximo. Devemos temer e amar a Deus de maneira que não procuremos adquirir com astúcia a herança ou casa do próximo, nem nos apoderar dela sob aparência de direito. Pelo contrário, servir o próximo e ajudá-lo a manter o que é seu. Uma citação também do livro de Concórdia, Catecismo Menor, né? Então, sobre o 9º mandamento. Você não deve cobiçar a mulher do seu próximo, nem o seu empregado, nem sua empregada, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertence. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus, de maneira que não venhamos a seduzir a mulher do próximo, ou o marido do próximo, não lhe tiremos seus empregados, nem nos apossemos do seu gado. Pelo contrário, devemos insistir com eles para que fiquem e cumpram o seu dever. Outra situação do livro de Concórdia, Catecismo Menor, né, sobre o 10º, então, mandamento. Conclusão, então, sobre o estudo de hoje. Existem pecados que aparentemente são mais fáceis de controlar, mas a cobiça mostra claramente que o coração humano é corrompido e não confia e nem se rende à vontade, então, de Deus. Então, quando pensamos nisso, pensamos que não faz sentido imaginar que alguém possa viver uma vida santa e conquistar a salvação por si mesmo. Pelo contrário, todos precisam, então, de um Salvador. A boa notícia do Evangelho é que fomos resgatados por Jesus e recebemos o perdão pela fé. Isso é maravilhoso. Como filhos de Deus, batizados, seremos levados a lutar contra a cobiça e as suas consequências. Ser fiel a Deus em um mundo que exalta a ambição e tolera a desonestidade pode trazer sofrimentos injustos, que precisam ser suportados com paciência e fé. Porém, confiamos na vitória de Cristo sobre o mal e nela encontramos força, então, para o presente e a esperança para o futuro, quando toda cobiça e injustiça serão eliminadas, então, para sempre. Ou seja, lá no céu, aí não teremos mais a cobiça e injustiça, né, mas viveremos o amor pleno, né, e estaremos todos eternamente satisfeitos e felizes, vivendo a glória, então, com Deus em Cristo Jesus lá no céu. Então, algumas questões rápidas aqui também. Os desejos do seu coração demonstram satisfação ou insatisfação com o que você recebeu de Deus? Que os nossos desejos possam mostrar o reconhecimento de quem Deus é, de tudo aquilo que recebemos dele como dádivas dele.
E que possamos também sempre pormos a palavra acima dos desejos que são naturais, ora humanos. Que a vontade de Deus sempre esteja acima de tudo e possamos estar felizes com aquilo que Deus nos deu. Você já presenciou ou foi vítima de artimanhas ou meios desonestos usados por alguém para alcançar algo? Isso acontece muito em todos os contextos, por vezes até em empresas, locais de trabalho, onde pessoas tentam tirar de forma desonesta vantagem em cima dos outros para se autopromoverem, né? Ou tirarem benefícios em cima das outras pessoas. Isso é muito triste e com certeza traz sofrimentos, né? Quando nós somos vítimas de artimanhas ou quando presenciamos artimanhas de pessoas então diante do próximo. Mas saibamos que pode se dar bem aparentemente até um certo momento, que nem Acabe, né? Acabe tomou até conta da propriedade de Nabote, mas chegou o dia que, né, ele perdeu a vida. Assim como aconteceu com o servo dele, Nabote, né, Acabe também acabou perdendo a vida. Só que este fora para a condenação, enquanto Nabote, né, o servo de Deus fiel, então foi para a salvação, para a vida eterna por Jesus. Então, o que o exemplo de Nabote ensina sobre como agir em situações difíceis ou injustas? A vontade de Deus, gente, sempre acima de tudo. A palavra de Deus acima de tudo. Lembremos sempre do que Deus diz e ensina. Mesmo que a gente sofra injustiças ou maldades. Como o entendimento de que somos administradores dos bens que Deus nos confiou pode transformar a maneira como você enxerga suas posses e responsabilidades? Bom, gente, quando a gente reconhece Deus como o dono de tudo, o doador de toda a dádiva, e que temos uma aliança eterna com Ele no sangue de Jesus, que aqui somos administradores, com certeza vamos usar tudo para a honra e glória de Deus, para o nosso bem e o bem do próximo, na ordem certa, e vamos ser realmente mais felizes com relação a tudo. Agora, umas perguntas finais, né? De 0 a 10, que nota você tira cumprindo os mandamentos? Os irmãos que participam do estudo já me ouviram fazendo essa pergunta algumas vezes, né? De 0 a 10, qual a nota que você se dá cumprindo os mandamentos? Eu imagino que cada um já deu a nota para si, certo? Agora, que nota Deus dá para nós cumprindo os mandamentos? Em Tiago 2,10, Deus diz para nós o seguinte: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Então a nossa nota é 0 para Deus. Podemos achar nota diferente, mas é o efeito dominó. Quem quebra um mandamento, quebra todos. Então nota 0. E só quem tem 10 vai para o céu. Sim, mas então estamos perdidos? Não. Jesus por nós cumpriu os mandamentos e disse: está consumado. É por isso que em Jesus temos perdão, salvação e vida eterna. Mas então, por que estudarmos tanto os mandamentos? Agora chegamos ao final, né? Chegamos ao 10º mandamento. Os mandamentos de Deus, eles não nos salvam, eles nos condenam, mas em Cristo estamos livres da condenação da lei. No entanto, eles têm um tríplice propósito, eles servem para nós de freio, que nem o freio de um carro. Essa é a importância da lei de Deus, nos impede de muitas más ações, é um freio para o mundo, os mandamentos. Segundo, o espelho, mostra então a nossa realidade de pecadores e a dependência de Cristo. O quanto precisamos de Cristo, sem Cristo estamos perdidos. E o terceiro uso da lei, norma, mostra o melhor caminho para vivermos e sermos felizes. Então, por que é importante estudar a lei de Deus? Para que eu conheça ela e para que o Espírito Santo assim possa usar ela em mim como freio, espelho e norma. E a gente possa melhor ser conduzidos. Um caminho onde a gente vai viver mais feliz e seguir mais a vontade, então, também do nosso Deus. É por esses motivos. E olhando para o mundo e para as dádivas de Deus, lembremos sempre, a felicidade, ora, está, por vezes, nas coisas mais simples do dia a dia. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma e ir para o inferno? O que adianta ter todo o ouro do mundo e morrer de fome? Lembrando aí da lenda, da mitologia grega contada no início do estudo. O que adianta ter todo o ouro do mundo e não ter o abraço de quem a gente ama, do cônjuge, dos filhos, as pessoas queridas?
Que adianta ter todo o ouro do mundo e talvez não poder sentar à mesa com as pessoas queridas, tomar um café, fazer uma refeição, enfim, viver aqueles momentos maravilhosos que no dia a dia nós temos oportunidade, usufruir dessas coisas maravilhosas. E por vezes a felicidade, né, ela está nas pequenas coisas, talvez mais simples do dia a dia. Que nós, pelo Espírito Santo, possamos aprender a estarmos satisfeitos com aquilo que temos, a estarmos felizes em qualquer situação. E com a força que Jesus dá, nós podemos enfrentar também qualquer situação servindo aos propósitos de Deus. Como bons mordomos e administradores das dádivas confiadas, honrando a Deus acima de tudo, usufruindo e servindo também ao nosso próximo no dia a dia da nossa vida. Deus guarde e abençoe a todos em Jesus. Amém. Nesse momento, rapidamente, passo a uns avisos aqui da Congregação Cristo. O nosso próximo estudo online será no dia 10 de setembro, à noite, 19h30. Você é o convidado, nosso convidado daqui a 2 semanas. Então, dia 10, às 19h30, o próximo estudo bíblico. Amanhã aqui temos culto em Cruzeiro do Sul, às 20 horas, sexta-feira, culto no Larias. Final de semana, também instrução de Confirmando Juventude Mirim, as 2 turmas na parte da manhã. O culto às 18 horas, com transmissão também pelo Face, você é o convidado a acompanhar. No domingo de manhã temos culto presencial também na congregação. E às 18 horas do domingo temos culto cantate no Seminário Concorde. Convidamos a todos também a participar. Isso em São Leopoldo, daí esse culto cantate. Então, no domingo, então, às 18 horas. Quem puder participar, fica aí o incentivo e o convite para esse momento, então, especial em nosso seminário. Então, são os avisos que temos. Quero convidar você para falarmos com Deus em oração. Dirija a oração e oramos a bênção. E aí finalizamos, então, o estudo desta noite, então, cantando, então, um hino. Amado Deus, ensina-me a confiar em Ti e dá-me um coração grato e satisfeito, que se alegre com aquilo que os outros possuem. Quando eu enfrentar injustiças, dá-me o Teu Santo Espírito para que eu lembre que a vitória de Cristo na cruz é a garantia de que o mal nunca terá a palavra final. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo e pela herança eterna que prometeste a todos que confiam em Ti. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. O hino de número 188 do Inário, Louvai o Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder. E assim finalizamos o estudo desta noite. Né? É uma satisfação muito grande a presença de todos vocês aqui que participaram. Né? Também destaco aqui a Maria Rosso, Jacó, né? Jacó, forte abraço, Jacó. Liege Kaiser, a Silvana Kremer, né? Também a dona Hilde Gacor, né? O seu Ilmar aí com a saudação, Eliane, né? Clair von Millen, né? Nussi Batzke, também, satisfação, Rudi Lamp, Márcia Bonenberg, né? Enfim, a todos vocês que aqui se fizeram presentes, nos honraram com a vossa presença. Deus guarde e abençoe a todos que possam seguir com Jesus e seguirem bem. E assim agora nos despedimos cantando o hino Deus vos guarde pelo seu poder. Hino 188 do Inário, Louvai ao Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos
Sigam com Jesus e sigam bem e até a próxima oportunidade.